turmas! Tudo bem com vocês? Voltamos então para a revisão da aula 11.2. Vamos fazer a revisão rápida aí e depois seguimos com a correção das atividades. Espero que vocês estejam atentos aí às nossas atividades, fazendo, certo? Fazendo a leitura, respondendo. Depois que vocês acompanhem aí a revisão ou vão buscar o gabarito para ver o quanto que você aprendeu sobre arte, entendeu? Então, estudante, não deixe de fazer as atividades, é um exercício, ajuda você então a rever os conceitos, né, que vocês aprenderam durante a aula, e aí você consegue mensurar, né, onde você não conseguiu compreender, e aí agora é a hora de tirar dúvida. Então vamos fazer a revisão, vamos para a tela, aula 11.2, nós estudamos sobre artes visuais e cidade. Falamos então da arte pública, né, que é a arte que está nos centros urbanos, né, como, por exemplo, o grafite, a arquitetura, os prédios, os patrimônios históricos tombados, né, pelo governo, para que se mantenha ali a preservação daquele patrimônio histórico. Por quê? Porque esses patrimônios, né, essa arquitetura, as esculturas, as pinturas, obras de artes, elas precisam ser preservadas. Por quê? Contam história. Isso mesmo. Então, a arte urbana é a arte que se realiza, né, dos espaços da cidade, estudante. Então, você já conhece aí essa categoria da arte, né? Quando você ouvir falar arte pública, é o que está ligado próximo ao público, né, na cidade. Ela modifica, então, as paisagens, né, paisagens urbanas, né, por meio, então, dos monumentos, que pode ser arquiteturas, prédios antigos, as catedrais, as igrejas, esculturas. Em várias cidades que eu visitei, sempre tem uma escultura de algum herói, de alguém importante ali daquela cidade que contribuiu para o crescimento da cidade, certo? Então, são monumentos, chamamos de monumentos históricos. Então, a arte pública, ela representa os monumentos históricos, como as esculturas e arquiteturas, né? Algumas arquiteturas que são tombadas, então, pelo IPHAN. A arte urbana também é um conjunto de transformações, né, que ocorreram na década de 1980. Foi o retorno, então, ao circuito, né, da arte internacional brasileira, né? Teve um artista que levou aí o nome do Brasil, como o Eduardo Cobra, né? E também pelo fascínio da fotografia e vídeo. Nos Estados Unidos ocupou, né, a arte pública ocupou os muros, os vagões de trens abandonados, prédios, né, afastados dos centros. Então os artistas foram para a rua, fizeram, né, suas pinturas por meio do grafite e foi então deixando de ser uma arte marginalizada, né, passou a ser então considerado como uma arte tão importante quanto os outros estilos. E o papel do artista, nós discutimos muito sobre o papel do artista, né, na arte, em todos os tempos, e na arte contemporânea ela é tão importante também, porque o artista, além de, ele não só demonstra conceitos artísticos de genialidade ou criação, mas ele permite, então, o desenvolvimento intelectual, formação de opiniões, inclusão social e educação. Isso mesmo, o trabalho do artista contribui para todas essas áreas aí. Então, é uma forma, né, incrível de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo pelo seu olhar. Certo, estudante? Então, é isso. Vamos, então, para a atividade. Vamos lá corrigir as atividades. Espero que vocês tenham acertado tudo. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem, queridos. Agora nós vamos fazer as correções e vocês vão acompanhando aí, certinho, para ver se você acertou, compreendeu. Nesse momento você vai rever alguns conceitos, né? Que as questões elas são criadas em cima do conteúdo, né? Do conteúdo que nós discutimos. Então, vamos lá, vamos ver se você acertou, gabaritou todas? Muito bem, vamos para a primeira questão. A pergunta é sobre o grafite. Vamos ver o que você aprendeu sobre o conceito da arte do grafite.
Então, o grafite é definido como mais que uma linguagem artística. Ela é um importante instrumento de protesto e de transgressão dos valores. Esse tipo de expressão possibilitou a comunicação entre os moradores da cidade, a união de muitas culturas que coexistem, facilitou a fusão entre o centro e a periferia. Então, a pergunta é o seguinte: no que se refere ao grafite, marque a alternativa correta. Então, tem 5 alternativas. Qual está correta? O grafite é o mesmo que pichação? Nós podemos já excluir essa pergunta, né? Não é o mesmo. Tem é feito com as mesmas técnicas, mas objetivos diferentes. O grafite é uma expressão estética que se aproxima de pinturas em paisagens urbanas? Sim. O grafite são pinturas expostas em galerias? Não, o grafite não está dentro da galeria, está fora, né? Está no espaço urbano. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, principalmente o grafite. O grafite não é considerado arte. Então, são várias alternativas que nós observamos que é incorreta em relação ao grafite. Então, correta somente a letra B. Parabéns para quem acertou. Certo? Letra B. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Uma questão adaptada. Então, vamos à leitura do texto com muita atenção, estudante. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade local e internacional. O que é isso? Vocês já compreenderam na aula. Então, a pergunta: no processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que o grafite é o mesmo que pichação? Já vamos excluir essa questão. A população urbana depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. Também já podemos excluir, né? Que o grafite não contribui aí para problemas sociais, não. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Sim, podemos dizer que essa alternativa é correta. O grafite não contribui para o desenvolvimento intelectual? Podemos excluir. Prédios abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradável com o grafite? Também podemos excluir. Então, está fácil essa questão. A questão correta é letra C. Os grafiteiros podem sim conseguir projeções internacionais, como o Eduardo Cobra, né? Nós sabemos que ele tem aí trabalhos reconhecidos internacionalmente e muitos outros, né? Que em outras aulas irei trazer. Muito bem, queridos, vamos para uma questão do Enem, uma questão adaptada sobre o grafite. Vamos ler o texto. O grafite ainda está vinculado à cultura da periferia, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. A diferença é que hoje existe uma divisão mais nítida entre pichação, usada como instrumento de protesto e de vandalismo, e o grafite, que embora mantenha a característica marginal, é considerado uma expressão da arte de rua. Então, observamos aí a diferença, né? O texto aí dessa questão do Enem está bem nítido aí que a diferença entre a pichação, né, e o grafite. O grafite tem ali uma expressão de arte de rua, né? E o grafite, estudante, o grafite, ele, no caso a pichação, geralmente, né, os criadores da pichação podem utilizar para um protesto, mas também para o vandalismo, isso mesmo. Quando que é vandalismo, professora? Quando escreve palavras que estão degradando a imagem de pessoas, né, ou de algo na sociedade, ou quando utiliza para protesto de questões políticas, quando utiliza para
xingar alguém, denegrir a imagem de alguém, ou para também depredar o prédio, aí é vandalismo, certo? Então, utilizam das mesmas técnicas, né? Às vezes o que faz a pichação é o artista, ele faz desenhos maravilhosos, pinturas maravilhosas, mas ele utiliza também para o vandalismo, né? Claro que uma pessoa reconhecida, um artista grafiteiro reconhecido na cidade não vai fazer isso. Geralmente quem faz já tem aquele objetivo do vandalismo, certo? Então lá, vamos para a tela, vamos continuar lendo a questão 3. O grafite é uma das expressões mais populares da arte de rua, mas existem outras técnicas plásticas, né, que integram as intervenções urbanas, como colagem, stenciling e pintura mural, também são algumas das práticas desenvolvidas. Dança, música e encenações teatrais integram da mesma forma essas manifestações. Certo? Olha quantas manifestações artísticas aí de rua, né, da arte urbana. Não é só o grafite, a pintura, mas também temos dança de rua, encenações como teatros, performances, instalações feitas em espaços abertos, né? Espaço público. Então vamos para a pergunta da questão. No que diz respeito ao grafite, o texto revela que é uma das expressões mais populares da arte de rua, mas existem outras poucas técnicas plásticas que integram as intervenções urbanas? Uma questão assim que a gente poderia deduzir que está correto, né? É uma das expressões mais populares da arte de rua? Sim, o grafite é popular. Existem outras técnicas também. Apesar de manter a característica marginal, é considerada uma expressão de arte de rua. Também podemos dizer que é correto. O grafite moderno, feito com tinta e latas de spray, teve origem em Washington, nos Estados Unidos, ainda durante os anos 50, em francês. É uma prática que hoje em dia é considerada uma arte, um movimento e a expressão de uma cultura de classe. Podemos excluir, né? Não está correta essa questão. O grafite, por ser marginalizado, não é considerado uma expressão de arte? Essa também não está correta. O grafite é um tipo de arte criada apenas para galerias? Também já exprime essa questão, né? Então, não está difícil, estudante, porque é a letra B, não é? Apesar de manter característica marginal. Por que, professora, marginal? Porque iniciou assim, em bairros, né? Em bairros distantes dos centros, por pessoas simples, né? Por pessoas, muitas vezes, que não frequentou uma escola de arte, por exemplo. O grafiteiro ele é autodidata, podemos dizer, né? Porque ele aprende ali na prática, vai fazendo ali desenhos, aí ele adquire ali habilidade. Então, marginal nesse sentido, que começa lá na periferia, né? Nos bairros de periferia. O artista não é reconhecido, mas hoje ela faz parte, o grafite faz parte, então, da arte de rua. É uma categoria, né? Porque é uma expressão artística, né, da pintura, da arte visual. Então, letra B está correta. Vamos para a última questão, questão 5. Na sua concepção, qual o papel do artista na atualidade? Então, essa questão não está difícil, porque nós sabemos que o papel do artista vai além só de fazer uma representação, né, estudante? Uma representação estética, por exemplo, ou uma escultura, ou uma pintura, ou trabalho no teatro, certo? Uma representação teatral, musical, enfim, o trabalho do artista é fazer por meio ali daquela representação artística, né, daquele objeto, ou daquela performance, ou aquela instalação, emergir conceitos, isso mesmo. É o olhar do artista sobre algo, né, sobre algum conteúdo social. Isso mesmo, não tem como você criar algo sem fazer muito sentido, não é verdade? Até os estilos artísticos, as tendências artísticas lá, que é quase que, por exemplo, que recebeu muitas críticas, né? Como instalações de objetos que não tem nada a ver com arte,
Mesmo assim, trouxe muita reflexão, né, sobre o que é arte, né? Qual, então, a necessidade da arte, né? Por que precisamos de arte? Por que precisamos dos artistas? Então, é nesse sentido que o papel dele tem muita importância. Vamos para a tela, vamos ver o texto aqui, que vocês podem seguir aí esse padrão e escrever muito mais que isso, né? Então, vocês aproveitem esse momento e escrevam, façam uma redação, né? Vai treinando aí temas, né, da redação para você ter sucesso no Enem. Então, o artista e seu trabalho são personagens fundamentais e eficazes em qualquer política de mudança. São capazes de transmitir alegria, conhecimento, emoções, até nos cenários mais tristes da nossa realidade. Através da arte, o artista consegue transmitir reflexão sobre a realidade que estamos imersos. Com isso, as pessoas conseguem se posicionar, questionar e traduzir seus ideais e ideologias. Muito bem. Esse seria um texto próximo aí que vocês podem estar corrigindo o seu. Certo, estudante? E é uma oportunidade de escrever, viu? O estudante não é só responder questões, é escrever também. Você precisa escrever o seu pensamento, né, seu ponto de vista sobre algum tema. Então, isso ajuda muito para as redações, né, as futuras redações que vocês irão enfrentar, certo? Então, vamos para um material complementar. Eu trago aqui, há muito tempo eu venho trazendo esse vídeo, são as 10 profissões de arte, né? E também guia de profissões. Dá uma olhada nesses vídeos lá que pode auxiliar você aí sobre já ir pensando na profissão que você tem interesse. Verdade? Terminou o ensino médio, vocês já precisam estar certo do que vocês querem estudar, continuar estudando, a profissão que você quer atuar. Entendeu, estudante? Então, já vão pensando sobre essa escolha importante que vocês irão fazer, tá? Vocês são jovens, têm futuro, né? Todo jovem é o futuro da nação, então são vocês que vão atuar na sociedade. Então, já precisa pensar aí qual é o seu trabalho que você quer executar. Não importa se é dentro de uma área de conhecimento, se é na cidade, se é no campo, né? Tudo que você desenvolver, se você faz com amor, com alegria, com dedicação, você vai contribuir para melhorar a sua vida e de quem está em seu entorno, certo? Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!